E é falando em luta que eu não poderia me eximir de hoje aqui trazer um tema, porque eu sempre disse isso aqui na Câmara. O vereador, ele tem que ter a capacidade de pensar o nacional, pensar o estadual, mas focar no local. Porque ele é o vereador do lugar. Mas eu não posso, nesse momento, sobretudo como vereador do Partido dos Trabalhadores, me eximir de tratar de um tema que é a prisão política do presidente Lula. E falo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque todo mundo sabe que eu tenho um lado. Todo mundo sabe disso. O Brasil, e os brasileiros precisam entender isso, nós somos um país que nos constituímos sob a égide do patrimonialismo. Esse país é um país que se constituiu à base do latifúndio, da grande propriedade, no caso, da exportação, da monocultura e da maior mancha da sua história, que foi a escravidão. Uma coisa é governo, outra coisa é poder. Que fique claro isso. Porque poder não é governo. Nem sempre que governa tem o poder. Porque aqueles que têm o poder no Brasil nunca abriram mão do poder que tiveram. Nunca. E sempre que tiveram governos que ameaçassem esse poder, esse status quo, eles deram um jeito de dar um golpe. Sempre. A história do Brasil é uma história de repetidos golpes. Foi assim quando nasceu o Estado brasileiro. O Estado brasileiro nasceu de um golpe. Nasceu de um acordo feito entre um português, que foi Dom Pedro I, e a elite agrária do Brasil, que entendia que naquele momento, para o Brasil não virar um monte de pequenos países, para que o Brasil não virasse uma América espanhola cheia de países pequenos, precisavam de uma liderança que unificasse o povo brasileiro. Então preferiram apoiar Dom Pedro do que promover a República naquele momento. E assim que Dom Pedro assume o poder, impõe uma Constituição ao Brasil, a nossa primeira das 7, e uma Constituição que negou aos brasileiros o direito e a cidadania. Negou, porque impôs o poder moderador. Tínhamos o poder executivo, o legislativo, o judiciário, mas Dom Pedro tinha um poder só dele. Porque ele falou para o parlamento na sessão de abertura: eu quero uma Constituição digna do Brasil e de mim. E como os deputados brasileiros se opuseram a isso, ele mandou o exército invadir a Assembleia na noite da agonia, prendeu os deputados e impôs uma Constituição. Quando ele não se suportou mais no poder, por conta da crise econômica, da crise política, dos assassinatos em série, ele abdicou e foi ser rei de Portugal e deixou aqui um menino de 5 anos para governar. Aí sim, acabou o problema entre Dom Pedro e a elite. Os fazendeiros, os grandes proprietários se entenderam, mas não conseguiram governar o Brasil nos 9 anos da regência. Precisaram dar o golpe da maioridade e colocar um menino de 14 anos e 7 meses no trono. Esse menino de 14 anos e 7 meses foi Dom Pedro II. Governou o Brasil, apoiado pelos grandes fazendeiros, mas quando envelheceu, que não servia mais aos interesses da elite, a elite despejou ele. Deodoro da Fonseca deu um golpe e proclamou a República em 15 de novembro. E Dom Pedro II, que governou o Brasil 49 anos, recebeu apenas uma carta dizendo que tinha 48 horas para ir embora do Brasil. E ele disse: é isso que recebo do país a quem dediquei a minha vida. E aí, a República nasce com donos, porque a República significa coisa de todos. E uma coisa que nasce para ser de todos, e que nasce com donos, nasce com danos. A nossa República nasceu danificada, porque foi a República dos fazendeiros, do café com leite, e que terminou quando Getúlio Vargas deu um golpe em 30. Só que o golpe que Getúlio deu acabou sendo um golpe onde ele mesmo depois se entendeu com essas mesmas elites. E que Getúlio caia em 45 com um golpe, porque o general Góes Monteiro, que afasta Getúlio em 45 e garante a eleição de Dutra em 46 com uma nova Constituição.
em 19 anos, 18 anos de governo, entre 46 e 64, tivemos 5 presidentes da República. 5. Dos 5, só 2 terminaram o mandato. Só Dutra e Juscelino. Porque Getúlio se matou, porque Jânio Quadros renunciou e porque João Goulart foi deposto por outro golpe. Um golpe que instalou a ditadura militar no Brasil. E aí, de 64 a 85, fomos regidos por uma ditadura militar e que quando pensamos que a democracia fosse se restabelecer, o que vimos foi o nosso povo ir para a rua, pedir eleições diretas para presidente e ainda assim não foram aprovadas as eleições diretas. Elegemos um presidente indiretamente, que foi o Tancredo, e antes da posse morre, e eu nunca vi em lugar nenhum do mundo um presidente não tomar posse e o outro ser vice. Como é que o outro pode tomar posse se o presidente não foi possado? Tinha que ter nova eleição, mas em um golpe Sarney assumiu o governo do Brasil. E aí a nova república é inaugurada, e em uma nova república com a Constituição, que em outubro agora faz 20 anos, nós temos 2 processos de impeachment. E nós temos uma república do Paraná elencando a ideia de que eles são os paladinos da moralidade e que vão levar o Brasil agora ao sucesso, à vitória, porque não tem mais corrupção no Brasil, porque prenderam o Lula, o único cara que ameaçava o Estado neoliberal. Porque não pensem vocês aqui que prender o Lula é para combater corrupção, coisa nenhuma. Prender o Lula significa prender a única pessoa, a maior liderança de massas da América Latina, quiçá das Américas, quiçá do mundo, a maior liderança popular que nós temos, e que foi esse cara que conseguiu chegar ao governo e ameaçar o poder dos caras. Porque foi esse cara que conseguiu fazer a maior transferência de renda para os mais pobres na história do Brasil. E aí hoje vão dizer que é o triplex do Lula. Ainda fica um monte de gente aqui que tem patrimônio maior do que esse triplex e que sabe lá como conseguiu, com tráfico de influência, com corrupção, legal que eu falo é na onda do brasileirismo. E aí a gente vai condenar o presidente da República porque os caras estão com medo de concorrer com ele na urna. E ainda amedronta mais ainda saber que nós temos uma grande parcela da nossa população, inclusive de jovens, que não sabem a luta que é. Para concluir, vereador. Ter a liberdade, ter a universidade, que fica falando em Bolsonaro. A gente não pode recuar e admitir de forma alguma que a democracia seja ameaçada nesse país, com o Supremo Tribunal Federal dividido ao meio, e mais, o Supremo Tribunal covarde, porque o Lula não tinha foro privilegiado, mas a Dilma tinha, e o Sérgio Moro grampeou e ainda vendeu para o Jornal da Globo, ou deu para o Jornal da Globo, Jornal Nacional, a gravação. Então, esse desabafo meu aqui vem em tom, desculpe a redundância, presidente, daquele que não admite de forma alguma que a democracia seja lesada mais uma vez nesse país, porque o golpe foi dado. E legitimar a prisão de Lula, para muitos de nós, é legitimar também um golpe. Fico por aqui, presidente.